Hoje, o foco aqui dessa mesa é sobre mercado, né? A gente vai falar sobre dumping, sobre as pequenas livrarias e o livro infantil. E trouxemos convidadas de muito peso, que tem muito a dizer a respeito sobre esse tema. Não, peraí, gente. Peraí. São pessoas que têm uma jornada incrível. De muitos e muitos anos. São pessoas que têm muito a dizer. Eu estou muito curiosa para ouvir o que elas vão falar a respeito do tema. Eu vou apresentar rapidamente um pouquinho de cada uma delas, né? Marta é uma pessoa muito especial, com quem eu tive a alegria de trabalhar na Casa da Palavra. Foi uma pessoa com quem eu aprendi muito. E a Marta, ela é uma pessoa que está sempre pensando o mercado, e não só pensando, mas atuando. E é uma atuação muito de bastidor, assim como todas aqui presentes, né? E essa atuação de bastidor, ou proletariado, como diria a Lisandra, é um lugar muito importante e que faz toda a diferença no mercado editorial como um todo. A Marta foi uma das fundadoras da Libre, né, Marta? Que inclusive pensou, né? Ela age, ela movimenta, ela articula as pessoas, ela pensa, ela reflete. E hoje em dia ela ela fundou também a Casa da Palavra e esteve à frente durante toda a vida da editora. E hoje ela tem uma livraria muito interessante. Eu posso dizer que ela é uma empreendedora em série, né? Tem até um nome em inglês para isso que eu não me lembro, mas é uma empreendedora em série. Ela tem várias ações, o Mapa Labs, né? Você pode falar um pouquinho sobre cada... E uma delas é a livraria Janela, no Rio, que tem um trabalho super interessante e também tem um cuidado com a curadoria da parte infantil. E acho que tem muito a contribuir, como eu já falei, sobre esse tema, né? As reflexões, as vivências, a prática e as articulações e tudo mais. Então, é uma alegria ter você aqui com a gente, Marta. Obrigada. A Maria também veio como uma convidada muito especial, que faz um trabalho de consultoria para várias pequenas livrarias. Então, ela tem uma vivência muito interessante também em relação a essa visão de quem passou por vários lugares, de quem viu diferentes realidades ao longo da sua jornada. Ela também já atuou na Casa Educação e também vivenciou um pouco da experiência do lado de formação de quem chega no mercado editorial, no curso de publishing, e também tem muito a dizer sobre essa formação da curadoria e do espaço da pequena livraria de livros em geral, uma preocupação especial, como ela mesma colocou na nossa conversa, com os livros infantis. A Lisandra, né, que a gente acabou cooptando para a última mesa, também é uma pessoa muito importante, tem uma jornada parecida com a da Marta, nesse sentido de estar sempre pensando, refletindo, articulando, participando de espaços de discussões a respeito do livro, de maneira geral. A Lisandra, ela tem uma editora muito importante, que é a Jandaíra, que antes se chamava Pollen, que é uma editora que traz um recorte, uma busca importante por vozes dissidentes na literatura ou nas reflexões. Ela tem uma coleção super interessante chamada Feminismos Plurais. Ela também está entrando com um pouco mais de força agora na literatura infantil, buscando trazer esses autores, essas vozes também para o mundo do livro infantil. Também é vice-presidente da Libre, então está bem por dentro de todas as discussões e tudo mais. E eu acho que são três pessoas que têm muito a nos dizer sobre esse cenário, né? A gente fala em dumping, a gente pensa em Amazon. É que a gente não nomeia no nome da mesa, né? Mas é isso. Posso passar a palavra para você? A nossa vice-presidente, vamos lá.
Bom, a ideia da gente discutir esse assunto é conhecer um pouquinho do espaço, né, entender um pouco melhor que espaço a literatura infantil tem nas livrarias, né? E quando a gente fala de dumping, a gente fala sobre essas questões que têm sido muito frequentes nas discussões, que são a questão dos grandes descontos, do algoritmo, dessa forma nova que a gente está enfrentando de entender o mercado a partir de demandas que são geradas de uma forma que a gente nunca conseguiu entender antes, né? Então, em que medida isso afeta o nosso negócio de alguma forma, em que medida a gente consegue entrar, né, e ter espaços de venda, porque eu, como editora, vejo que a livraria é um dos nossos canais e é um nosso canal que a gente entende como uma vitrine, além de ser um ponto de venda específico que traga retorno, que é uma forma de você estar em contato, de você colocar seu produto em contato com o seu público, mas ao mesmo tempo é uma gota no oceano, né? Ainda mais sabendo como, assim, de um lado a gente já teve grandes redes que tinham uma capilaridade muito maior no Brasil todo. Também não eram necessariamente livrarias que investiam nesse trabalho curatorial bacana de ter vendedores, especialmente, porque acho que a grande questão é a livraria também como um mediador de leitura, né? Da mesma forma como a gente fala da escola, como a gente fala de outros pontos, a livraria também pode ter esse papel, e algumas têm, né? Ou sendo especializadas em literatura infantil, ou tendo sua parte infantil com pessoas que trabalham e que fazem esse contato e que vão lá querer entender o que o público quer e também entender o catálogo que está ali disponível e tal, né? É uma coisa que demanda um investimento por parte da livraria, que por mais que a gente tenha tido redes que eram mais abrangentes no país todo, não necessariamente tinha isso, né? Eu acho que eu esqueci de definir o que é dumping. Acho que é legal a gente começar falando, né, dessa coisa que é vender. A Maria tem uma boa... A Maria sabe bem a parte legal da coisa, que ela até estava me dizendo, então daí depois daí você coloca isso, Maria, como você estava me falando, porque até algumas coisas brasileiras que existe uma configuração daquilo, mas que depois, na hora H, juridicamente, você não consegue caracterizar, entendeu? Porque a coisa é muito mais abstrata do que a gente imagina, né? Mas eu acho que o que a gente está vendo, e um pouco porque eu também quis falar aqui, da mesma forma como a gente está tendo uma quantidade muito maior de editoras descobrindo pessoas e descobrindo vozes e dando espaço para novos autores e trabalhando nesse lugar de trazer as pessoas do Brasil, né? Pessoas que muitas vezes não têm espaço, especialmente na literatura para a infância, que às vezes exige um investimento na ilustração e tudo mais, e às vezes é muito mais fácil você já trazer um livro traduzido que está pronto e que até vai, se bobear, rodar na China junto com uma quantidade enorme de outros e tal. E que espaço que eventualmente a gente poderia ter de vendas de livrarias nesse lugar também, né? De novas livrarias que a gente está vendo surgirem e tal, mas que poderiam também ser esse ponto de contato dessas editoras pequenas e médias com novas vozes, com o público também, né? Como é que a gente também consegue fazer com que essa cadeia se amplie e sendo um bom negócio, de qualquer forma, né? Porque a minha questão, assim, a gente até fala, eu estou numa discussão com o pessoal em São Paulo, que a Maria vai começar a participar mais, né, Maria? Mas a partir de uma provocação que eu recebi de uma livreira que me falou: puxa, se eu tivesse o dinheiro para pagar um aluguel, eu abriria uma livraria no meu bairro, que é no extremo da Zona Sul. E aí isso me deixou, assim, foi uma provocação que a partir daí eu falei: gente, será que não é possível? Eu fiquei pensando, né, a gente tem às vezes umas livrarias que são tão elitistas, que vêm de um lugar, né, de uma coisa tão elevada, entre aspas, culturalmente,
distante, não sei o quê. Será que uma pessoa que mora num bairro distante do Rio de Janeiro, do coisa, não teria um olhar de uma curadoria e que fizesse sentido e que aquele espaço também fosse uma forma de trazer mais público, de formar leitores e de criar um espaço e tendo resultado, né? A gente não está falando de... Porque depois essa conversa vira e mexe, já descamba assim, não, então vamos criar um plano de governo onde as pessoas façam um incentivo e aí você faz um programa que a prefeitura patrocina, tarará. Não, já existem uma série de questões na própria prefeitura que você conseguiria, em São Paulo, por exemplo, tem um esquema de aluguel para algum tipo de empreendimento e tal, que tem... Quer dizer, é ir atrás do que já existe e tentar fazer um negócio de um tamanho que faça sentido dentro de um bairro e tal, para a gente conseguir um pouco dessa capilarização. Eu penso um pouco nisso como um projeto que eu até tenho discutido com várias pessoas, assim, que me instiga a imaginar esses espaços que, para mim, sempre foram muito, muito interessantes como leitora, aproximando e trazendo mais leitores nesse sentido, em bairros, da mesma forma como a gente está conseguindo trazer novos autores e autoras, a gente também trazer leitores a partir de pessoas que tenham esse negócio. A questão é possível ter pequenas livrarias de bairro na periferia? Bom, acho que para começar é isso. Pode ser. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, Renata Nakano, estar com vocês aqui. Para mim é super... pensei assim, nossa, cresci um pouquinho no mercado editorial, porque estar com essas mulheres aqui que eu acompanho o trabalho e sei o que elas fazem e busco inspiração em vocês, então estar aqui é muito bom. Comecei como livreira, na Livraria Cultura, em 2003. Então, a minha experiência toda é pautada na livraria, né? Na vida de uma livraria. Foi assim que eu comecei a minha experiência no livro. E eu sou um pouco filha da grande crise, né? Entre 2016 e 2019, a gente teve uma grande transformação das livrarias no Brasil, e eu sou um pouco filha dessa crise, né? Das megastores estarem em declínio antes mesmo até do seu auge, né? Das grandes livrarias, o que aconteceu com a Saraiva e com a Cultura. Para quem não é muito do mercado, o nosso mercado teve uma quebra muito importante de duas grandes redes no Brasil que faliram, né, decretaram suas falências e tal. E nesse momento eu comecei a olhar para as pequenas livrarias. Eu vinha de um universo que para mim só existia livraria grande, né, que era onde eu estava acostumada. E também com o super crescimento da Amazon no Brasil, né? Então eu comecei a olhar para esse lugar e falar, bom, tem alguma coisa que a gente precisa olhar com mais cuidado, que é aonde foi parar a formação do leitor que se formava pela livraria, né? Então, eu sou de um tempo em que o livreiro era uma grande referência para as pessoas quando elas buscavam livro nas livrarias. Muito mais do que a busca pela internet, pelos algoritmos, pelo livro que está sendo mais falado, pelo livro que está sendo mais vendido. Então, quando eu fui me debruçar um pouco sobre o que era a Amazon, o que era essa venda agressiva de descontos e como que isso estaria transformando o mercado em que eu vinha atuando nesse tempo. Então, ontem, falando com a Lisandra, falando com as pessoas, desde que eu fui convidada para essa mesa, eu estou refletindo sobre essa questão do dumping, fui entender um pouquinho melhor o que era. Não entendi muito bem, porque o juridiquês é meio difícil, apesar de ser de família de advogados. Minha irmã é uma advogada importante, fui recorrer a esses recursos, assim. Infelizmente, no varejo no Brasil é muito difícil ter essa caracterização de dumping, porque, em certa medida, o dumping é uma questão quando um varejista vende um livro, em grosso modo, né? Alguém, se souber mais, me explica, pode intervir aí na minha fala. Mas é quando o varejista vende o livro mais barato do que o produtor, né? Então, o produtor, no caso, é a indústria, que é a livraria, que é a editora, né? A Lisandra, a Marta também tem livraria, enfim, é editora. Então, quando o varejista começa a vender mais barato do que a indústria.
E isso pode acontecer na geladeira, no carro, no livro, na água e uma série de coisas. Existe uma grande regulação no Brasil sobre dumping para grandes empresas, para grandes indústrias. Mas para a nossa pequena aqui, né, nanico indústria, não há uma regulação muito específica. E quando você tem uma brecha na lei que é... Se o varejista está precisando pagar conta, pagar trabalhista, pagar funcionário, pagar dívida, ele pode vender ao preço que ele bem quiser o produto. Então, há uma brecha na lei que você dificilmente consegue fazer esse enquadramento. E aí, sem também pensar que para fazer esse tipo de enquadramento de uma grande empresa no Brasil, teria que ter um movimento das nossas entidades e da nossa classe muito maior do que já houve desde o início da chegada da Amazon. A gente tem aprendido muito com o pessoal que estuda a lei do preço fixo, né, na França, com os debates que a Marisa Midori tem trazido para a gente nesses últimos anos. Acho que o Alexandre Martins Fontes está aqui, participa também desses debates. Então, acho que o mercado tem se movimentado para discutir a lei do preço fixo e não necessariamente uma lei anti-dumping de livro no Brasil. E aí, a segunda questão que eu queria trazer para esse debate é, então, por que as livrarias vendem os livros, as livrarias online, e sobretudo as que praticam essa irregularidade, vendem o livro tão barato e vendem o livro infantil tão barato? É porque vende, né? Ninguém colocaria e deixaria esses preços como boi de piranha para atrair novos clientes se não vendesse, né? Então, o livro infantil vende. O livro infantil é representativo para muitos desses lugares. Então, quando eu fui passar a montar pequenas livrarias com essa experiência de livreira, algumas pessoas começaram a me convidar para eu ajudá-los na montagem das suas pequenas livrarias. E, no geral, são pessoas que não eram do mercado, né? E vinham para o mercado com uma ideia que já acontece lá fora há bastante tempo, que são as livrarias segmentadas, livrarias de nicho. Então, uma livraria específica para algumas coisas, como tem algumas livrarias só de infantil, né? A gente viu nesses últimos anos uma grande abertura de livrarias só de infantil. Eu nunca atuei em nenhuma delas, mas aí eu fiz o contrário. Nas pessoas que queriam livrarias muito segmentadas, eu dizia, mas e o infantil? Aonde que essa criança e essa família vai reconhecer que nesse segmento, nesse recorte, nesse acervo recortado, ela também tem a possibilidade de iniciar a formação do seu leitor, né? Então, eu entendo a livraria como um espaço de formação de leitores, a preparação desse livreiro, como a mesa anterior aqui estava falando sobre a mediação, né? O historiador Roger Chartier, que é o que mais fez a historiografia do nosso mercado e da nossa profissão, né? Eu acho que foi ele define esse livreiro como um mediador de cultura, né? Ele define esse livreiro como o livreiro que faz essa mediação entre o que é oferecido para a livraria e aquilo que o leitor tem a sua trajetória e até onde ele pode chegar, né? Nenhum livreiro consegue indicar um grande clássico para uma pessoa que ainda não iniciou essa leitura. Ele vai se assustar, não vai voltar para aquele livreiro e recorrer a um outro livro. Então, o livreiro tem esse papel de entender até onde o leitor já leu, o que ele já chegou. E no livro infantil, acho que isso é mais importante ainda, né? Dos espaços serem receptivos a essa nova formação de leitores. E aí a gente entra no terceiro assunto, que é impossível para uma livraria de rua pequena praticar os mesmos preços que praticam os grandes varejistas online. Então, aí você tem uma grande questão para ser resolvida em termos de políticas, né, que regulem esse mercado, porque o livre mercado para o nosso mercado é péssimo, mas você tem também uma sensibilidade desses novos empreendedores do livro entenderem a importância do livro infantil. Então, o livro infantil para essas pequenas livrarias, ele é sim, de fato, muito importante. Eu tenho acompanhado, visto isso. E
o cuidado que você tem na curadoria de mostrar aquilo que você quer deixar destinado para as famílias ali no livro infantil é algo que eu não vi acontecer no online, né? Com exceção da Livraria Dois Pontos, que acho que não sei se todo mundo conhece, mas é um site que faz uma curadoria de livros online. Eles têm esse cuidado de fazer essa mesma curadoria de uma loja física transportando para o online. É a única experiência que eu tenho notícias de fazer essa curadoria. Então, eles conseguem também ter bons resultados nesse sentido, né? De oferecer o livro infantil de uma outra forma. Então, acho que é isso. Então, acho que dumping é uma coisa difícil de regular. Acho que tem que entender qual é o papel do livro infantil nesses negócios, né? Por que eles são tão baratos. E falar do livro infantil nessas pequenas livrarias que não sejam só exclusivas de infantil, né? Uma livraria um pouquinho mais aberta, mesmo que ela seja com um recorte específico. Então, é como fomentar essas três coisas. Então, enfim, foram esses 3 pontos que eu trouxe e a gente vai para o debate. Olá, bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite, Renata, Tomás, todo mundo da Libre. Fico feliz de voltar, de estar aqui, depois de tanto tempo. Uma vida no mercado do livro, uma vida apaixonada por livros. Eu, enfim, sou editora há 27 anos já. E agora, há 3 anos, sou livreira também. Minha sócia Letícia está aqui, da Janela, que me convidou para essa empreitada. Minha sócia Ana Paula está aqui da Mapa, também da editora. Obrigada, meninas. A honra de ter aqui Alexandre Martins Fontes também, ouvindo a gente. E Júlio da Catavento ainda está aí, ou já foi? Claudinha, Wendel, enfim, queridos. Enfim, eu sou um pouco polêmica nesses temas. Eu acho que, claro, a gente tem que fazer todo o trabalho conjunto das entidades e trabalhar pela lei do livro. Eu acho que é urgente, é importante. Eu acho que avançamos muito nos últimos anos. O que eu já vi de discussões sobre isso, já ouvi como a gente está, eu acho brilhante. Mas a gente tem que sobreviver, viver, abrir todo dia a lojinha e botar a berinjela as frutas, né, e os legumes na frente da loja. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar ouvindo e pensando no leitor, no nosso cliente. Eu acho que a gente fala muito e de ser um espaço, a livraria, de diversão e entretenimento. A gente brinca que na janela o número 1 do que a gente tem para oferecer não é o livro, é o encontro. O encontro do autor com o leitor, o encontro do leitor com o livro, o encontro das famílias, dos amigos, essa celebração em torno do livro e de tudo que ele traz para a gente, que é muito mais do que só um objeto físico. E é isso, e tudo isso no entorno que eu brinco e digo e chamo já desde 2007 de o livro além do livro, o que tem para além desse objeto. E os encontros e os relacionamentos entre pessoas. Então, eu brinco lá que a gente o nosso post-it que a gente coloca nos livros com a opinião dos livreiros sobre os livros é o nosso algoritmo. E o nosso boca a boca e o que um vai falando para o outro e um cliente vai indicando para o outro e a gente está formando uma comunidade naquele bairro. Claro que a gente sabe que é um bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro, privilegiado, mas a gente faz um trabalho com cada cliente de explicar por que não dá desconto. No início pediam muito. E aí eu brinco, até falava, porque eu sou muito expansiva. Não, vocês querem o que aqui? Uma drogaria Venâncio ou uma livraria? Porque drogaria Venâncio, se eu começar a dar desconto para vocês, vai abrir rapidinho, vai substituir. Não, esse lugar é muito importante para o bairro. O que a gente recebe de feedback das pessoas, agradecendo a transformação no bairro, a importância na vida das pessoas, das famílias, do que a gente fez pelo Jardim Botânico, e a gente fez pela rua. Eu tenho alegria de dizer isso, não é mitidez, nada disso. É porque é muita luta. Quem é livreiro sabe que editora, eu fui editora há muitos anos.
quando a gente vira livreiro, a gente vira o olho no olho, o 1 a 1. Cada livro que eu vendo, eu comemoro. Cada acerto que eu faço com a Catavento, que eu vendi aquele livro, eu comemoro. É muito emocionante ver o leitor encontrar o livro que muda a vida dele, que abre e expande o pensamento. E isso, para mim, não tem nada igual a essa experiência. E viver essa experiência dia após dia ajuda a gente a ter força, porque tem que levantar a porta, tem que ter dinheiro para dar troco, tem que ter o café, tem que ter o bolo, é muito esforço, tem que o livro chegar no dia, tem evento todo dia, é tarde da noite a gente cansada, no dia seguinte de manhã tem que abrir de novo a lojinha. Então, assim, é cansativo, mas cada olhar de criança a idosos, porque a gente fala muito da criança, a gente tem uma comunidade de mulheres acima de 60 anos que vive a livraria numa intensidade bonita de ver. Assim, muito impressionante. E a gente, outro dia, um livreiro reclamou que agora a gente não fica mais na livraria, a gente tem que ficar inventando moda. Eu falei, graças a Deus, agora chegou a minha vez. Inventar moda é comigo. A gente faz passeio, faz visita guiada. Eu já estou fazendo, agora, Letícia não me aguenta mais, uma viagem internacional para ver a Itália de Helena Ferrante. A gente vai inventando, vai fazendo coisas junto, faz clube do livro. Agora a gente está fazendo uma transformação na área infantil para atrair a criança num espaço de entretenimento. Vai ter jukebox com história narrada, vai ter a área maker para desenhar e construir livros, seus próprios livros. A gente tem que sair da zona de conforto. É trabalhoso. Mas se a gente não fizer esse entretenimento para além do objeto, entendendo o objeto como ponto de partida e de chegada, ele ganha outra dimensão. E fazer as pessoas entenderem que isso tem um custo. A gente é ali militante. A gente não dá desconto. Outro dia foi uma editora lá, que é muito minha amiga, nunca tinha ido, é de São Paulo, me abraçou e falou, estou emocionadíssima, que lugar incrível. Claro que a gente dá vinho para todo mundo, aí fica todo mundo muito animado. E aí compra mais. Eu vou falar, eu não tenho problema com isso. As pessoas bebem, os pais ficam nas mesinhas bebendo e os filhos vão para a área infantil. E aí, quando eles voltam, a gente quer esse. Aí os pais falam, claro, leva! Felizes com vinho. Você está vendo essa estratégia? Não, é isso. Porque os pais também têm um minuto de sossego. Por isso que eu digo, pensar no cliente. Os pais também têm um lugar que eles se sentam tranquilos para relaxar um minuto. E as crianças estão o quê? Vendo livros, conversando sobre livros. Isso tem que ser mãe para ter essa sacada, né? É uma alegria e fica um clima realmente feliz, assim. E as crianças nesse meio também. A gente tem uma área pequena, mas a livraria é muito pequena. O que eu falo, assim, o que eu acho com as editoras é que eu entendo que para a editora falta braço também. Como para a gente também, é uma livraria muito pequena, então tem pouco espaço, a curadoria tem que ser muito radical, que não cabe, não é nem porque eu acredito ou não em alguma coisa ou outra, mas é porque realmente tem pouco espaço. Então a gente tem que ser mais radical, somos poucos também. Mas quando você trabalha em parceria com a editora, em projetos, em encontros, em eventos, isso frutifica. E também entender que nem sempre eu vou vender. Porque às vezes a pessoa vai lá, vai tomar um café, vai conversar, vai conhecer e vai comprar em outro lugar. Porque, aquele dia na janela, aí aproveita e compra na travessa. Não tem problema nenhum para mim. Eu acho que a gente tem que ter um ecossistema que funcione. O importante, no final das contas, é o leitor encontrar o livro, comprar pelo livro, pagar o preço justo e todo mundo trabalhar junto com esse intuito. Se vai comprar na janela, na travessa, na Martins Fontes, está comprando livro, gente. Cada livraria vai ter sua comunidade, sua estratégia para fazer a sua venda. Mas, assim, eu não me importo. Eu sei que tem gente que olha o preço na livraria e acaba comprando na Amazon. E que a Amazon entrega na frente lá da livraria. Ok. E eu sei que tem gente que vai ver o livro na Amazon e vai comprar na janela.
E cada um tem seu tamanho e sua importância no mercado, seu lugar, e tem que trabalhar dentro desse... E isso não impede que a gente tenha que trabalhar em conjunto, como entidades, como grupo, para ter uma lei que organize esse mercado, que é uma zona. Mas eu acho que a gente tem que se entender como um ecossistema que tem que estar saudável. Por isso a importância da regulação, por isso que é importante ter uma lei. Porque as editoras vão vender direto, não vão mentir. Ah, não, agora vamos tentar impedir que as editoras vendam direto. É uma guerra perdida. Vamos comprar a briga, vamos entrar na guerra que vale a pena. Na guerra realmente que muda essa história, que é a lei, né? A regulação. Agora, a gente ficar brigando... Eu vi um dia, muito tempo atrás, não tinha ainda a Amazon, uma livraria numa conversa na Bienal, eu como editora, na época não era livreira, uma livreira subiu ao palco, sentou na mesa e falou: o pior inimigo de uma livraria é a editora. É uma frase que nunca me esqueci. É o tamanho de um problema se a gente começa assim uma conversa. Quando temos que juntos, trabalhar para fazer e transformar o Brasil num país de leitores. É isso. E eu acho que esse tom de formar é um pouco pesado. A gente tem que divertir. A gente tem que entreter. A gente tem que transformar em... É mágica ler, gente. A gente mergulha... Eu não sei, cada livro que eu levo para casa, que eu leio, é cada história, é cada país, é cada época, é cada emoção, é cada sentimento. Isso é tanto, a gente tem tanto para dar, tanto para oferecer, que se a gente abrir e deixar essas pessoas terem esse contato e viverem essa mágica, a gente consegue. Em vários bairros, pontos de cultura e espaço para periférico também, escrever, editar e vender, né? E também saber precificar, porque a gente passou muito tempo segurando. Eu sou radicalmente contra, eu vou falar, R$ 49,90. Tudo 90, 0,90 centavos. Mudei toda a minha tabela de preço, não tem mais essa frescura. Isso, odeio esse negócio de centavo, entendeu? A gente vende muito mais do que um livro ali que vale algum centavo. É tanto, e a gente se apequenou. Eu acho que tem uma questão da gente ser um país muito desigual e a gente tem que cuidar disso, e tem que ter boa biblioteca, e tem que ter jeito de livro chegar a mais gente e edições mais baratas para chegar, mas tem que ter edição cara também e com venda com preço bem calculado para todo mundo poder ganhar também, porque a gente como livreiro, quando o livro é muito barato, né, chega no final do dia aquela margem dá até dó, né? Então um livro mais caro dá uma margem um pouco melhor para... E eu também acho horrível a gente sentar para discutir encontro de livreiro e editor. Porque o desconto, porque 40%, porque 45%, porque 50%, porque... Como se só o nosso problema fosse desconto. Quando a gente tem tanta coisa para fazer junto e tantas possibilidades de fazer diferente. E eu acho que experimentar essas possibilidades e trocar essas ideias. Porque o que funciona na Martins Fontes pode funcionar na Janela. Pode não funcionar, mas a gente tenta. E a gente tenta olhar para o outro. Isso que eu acho que é o exercício. É o livreiro olhar para o editor. O editor olhar para o livreiro. O livreiro olhar para o distribuidor. Eu, quando falar distribuidor, fica um monte de editora lá. Como livreiro, aí a gente não aparece. O editor reclama do distribuidor. Eu, como livreiro, agradeço os distribuidores. Porque a Janela é muito pequena. Se a gente fosse pegar de todas as editoras direto consignação, gente, é braço para acertar. É braço para devolver. É muita gente para falar, é muito e-mail. Então, para mim, a Catavento Wendel, eu olho para ele, eu agradeço o esforço que ele faz e essa beleza que é essa plataforma, que eu posso encontrar tudo lá. E chega direito, e tem gente para falar olho no olho. Então, assim, é muito importante o distribuidor no mercado, é muito importante o livreiro, é muito importante o editor, o autor, o leitor. Isso que eu digo, a gente, todos nós, temos que olhar para esse ser humano leitor ou não leitor e os
os nossos consumidores, vamos falar o nome, que compram os livros nas livrarias, na Amazon da vida. Eu já comprei na Amazon. E eu vou falar para vocês com sinceridade, podem me... Tá gravando, né? Depois vai para o YouTube, vai acabar a minha vida. Mas eu compro, às vezes, para a livraria na Amazon. Porque, às vezes, tem umas promoções que tá mais barato do que na editora. Agora, eu vou brigar com a editora por causa disso? É delicado o processo. Eu acho que outro dia eu estava num evento da CBL e estava eu, Tolkien, mulher e uns homens. Aí todo mundo do mercadão, assim, sabe? Eu era a Tolkien de tudo, assim. Era Tolkien de pequena, Tolkien de mulher, tudo. E aí tava toda essa discussão, essa chorumela de sempre. Ai, o desconto, ai, a Amazon, ai, o site da livraria, ai, a feira da USP. Gente, assim, a gente tem que mudar essa perspectiva do mercado, porque hoje existem todos os tamanhos de editora e todos os tamanhos de livraria que nunca existiu. E eles ainda continuam olhando só para os grandes, só para o grande negócio, né? E aí, assim, você falou de olho no olho, a gente tem isso quando a gente vai em feira. Às vezes a gente vai numa feira que tem no Campo Limpo, a Feliz, que eu amo de paixão, que vão muitas professoras da rede pública e que conversam diretamente, a gente tira ideia de novos livros dali, a gente tira... Esse contato é fundamental e as feiras permitem isso pra gente. Esse ano a gente não foi na feira da USP, porque a gente está batendo na tecla do desconto e a gente acha... E 50% é demais pra gente na nossa margem. E aí, como a gente está aqui, eu sou vice-presidente da Libre, a gente está discutindo a lei do preço fixo. Eu falei, não vou, porque é uma marcação de posição política e também o fato de que ia esgotar um estoque que eu não estou tendo dinheiro para reimprimir. Exatamente. Então não faz sentido como negócio, assim, super ruim. O nosso público, né, espera, eles querem os livros da coleção, mas, gente, a gente acabou de aumentar o livro da coleção para R$36. Não dá, e é assim, a margem é tão pequena que é um desgosto. Você olha e fala, vende 100 livros e não consigo reimprimir. Então, quer dizer, você tem que ter o dinheiro para você continuar existindo amanhã. Não é uma coisa que termina ali, né? E aí o que eu quis complementar o que você está dizendo é isso, que o mercado é cada vez mais diverso e amplo em todas as formas de se relacionar com o público, e a gente precisa entender que dentro da editora ou da livraria, em que lugares todos você vai querer estar. Exatamente. Porque vai chegar num ponto que agora, por exemplo, eu amo a Catavento, amo. Porque, assim, hoje vai sair daqui, olha, gente. Porque a gente deu um salto na vida depois que a gente conseguiu distribuir pela Catavento. Porque além de ter um concentrado de faturamento maior, porque eu sou um pouco louca, assim, eu abri a editora já tendo 3 linhas completamente diferentes, não ficção e infantil, que já é uma loucura, porque são mercados completamente diferentes. Olha a minha assistente de comunicação concordando. E, além disso, ainda querendo que o livro estivesse em todos os lugares. Então, a gente montou um esquema de distribuição que a gente catou uma livraria em cada capital. No começo não dava, mas a gente tem livraria que a gente atende direto no interior da Bahia, no interior de Pernambuco, que é uma loucura. Uma loucura. Mas, enfim, a gente saber que a pessoa está pedindo reposição na livraria que fica lá em Petrolina é uma maravilha, assim, sabe? De você saber que está chegando e tal. E aí, claro, com as distribuidoras a gente chega muito mais longe, com muito menos esforço, tendo concentrado um faturamento que vem naquele dia. Então, assim, todos os tamanhos, todas essas coisas depende do tamanho, depende do tipo de livro que você vai fazer. E nem todo livro é para todo mundo. Exatamente. A gente também tem noção desses tamanhos. E a possibilidade da gente hoje também fazer pequenas tiragens, porque agora sim tem livro de poesia que a gente faz com pequena tiragem, porque vai para Travessa de Botafogo, vai para Martins Fontes, mas o editor vai para Janela. Todo editor tem isso. Eu sou editora também. A gente acha que o nosso livro é o melhor do mundo. Não, então mas depois você cai nessa real. Depois você cai na real. Eu ia falar só uma coisinha sobre infantil, que na Cano está aqui. Tem uma questão no infantil delicada que eu acho importante a gente debater, que eu sei que não é nessa mesa, mas só para lembrar. Como livreira, eu vivi uma outra experiência. Como editora, a preocupação são os programas governamentais. Então, a
editora pensa no programa governamental quando lança seu livro infantil? É que não é o meu caso, mas... panorama assim, desse cenário. É um cenário, porque isso na livraria faz muita diferença. Porque o mercado editorial de livros infantis, ele realmente é um mercado escolar. Né? É um mercado no Brasil. Você tem algumas pequenas livrarias, né, que não justificam uma edição inteira, né, e não justificam o esforço financeiro e acaba se destinando ao mercado escolar, seja ele público, seja ele privado. No caso do privado, depende são as grandes editoras, principalmente as editoras de didático, que conseguem pagar por uma malha de divulgação, que é algo caríssimo. Extremamente, que você até tem alguns divulgadores que fazem, mas assim, para você ganhar um volume que justifique, né, é muito bala na agulha para as pequenas e médias editoras. E hoje tem um dumping disso também, né? Quer dizer, eu vendo meu modelo de meu livro didático para a escola e te dou os livros de literatura de presente. E fazem pacotes fechados, tem uma série de estratégias aí que acabam fazendo com que as editoras não didáticas sofram muito nesse mercado, nesse cenário, exatamente. E aí você tem os programas de governo, né, que acabam ditando muito o que vai ser publicado, ditando os formatos, ditando os temas, ditando uma série de limitações, de questões. Não, mas é dumping, o nome é o mesmo, dumping. O tema dele, o formato dele, todo mundo acaba fazendo assim, a gente na livraria sofre para vender. Então, e aí é um pouco essa discussão, né? Porque aí você tem as pequenas livrarias que têm um trabalho de curadoria qualitativo, você tem as grandes, até você tem uma ou outra, eu acho que mais a Martins Fontes mesmo, porque assim, se for para Saraiva, é uma curadoria péssima, o livro vai estar lá se ele tiver sido adotado, ou seja, se ele está dentro do mercado escolar, mas se ele está para o grande público, o que você tem são aquelas obras de caráter comercial, desenho animado, né? São as obras licenciadas, né? Com que você está falando da formação escolar, né? A gente conversou um pouquinho quando a gente estava pensando essa mesa aqui, esse debate aqui. A livraria, ela sempre vai pensar, principalmente uma livraria de bairro, eu converso com muitos livreiros que estão querendo abrir, novos entrantes no mercado, é assim, deixa eu dar uma olhada nas escolas da região, o que eles estão adotando, para eu ter no meu acervo algo que eles possam querer, né? Aí para os livros não didáticos, né? Para os livros de leitura, livros paradidáticos, nem sei se chama assim ainda. Então, sempre foi uma preocupação, né? De ter ali nas livrarias a lista dos adotados. Tem redes de livraria que trabalham um pouco nesse modelo ainda. Fazer parceria com as escolas da região. O que eu acho super válido e super importante, porque é caixa, né? É você receber, mas é uma depressão, porque você fica só ali, você pensa que vai vender 50, vendeu 10, aí eles também têm esse lance de comprar na internet, mais barato, enfim. É o que acontece, inclusive, nas feiras de colégio. Eu fui uma vez com o Quindim participar da feira do Miguel de Cervantes para ver como é que funcionava e tudo mais. As pessoas não estão lá para procurar livros, para ver o que tem. Não, as pessoas, os pais estão lá para comprar os livros adotados, já pré-adotados pelas, né? E comprar com desconto. Exato. Então, assim, o objetivo nessas feiras, pelo menos e eu estou abrindo aqui no Miguel de Cervantes, né, que é um colégio de elite em São Paulo, era comprar livro já adotado com desconto. Então eu achei muito bonita a fala da Marta, porque você trouxe para a séria questão, né? A gente tem que trabalhar de outra maneira que não essa formação, né? Formada. Sim. A gente tem que acolher, a gente tem que trazer para a livraria, a gente tem que trazer para o clube de leitura, a gente tem que contagiar os pais, a gente tem que oferecer um vinho, a gente tem que... É a mágica, gente, é a mágica. Exatamente. E aí são várias estratégias, são fetiches, é o vinho, são várias estratégias. Claudinha está aqui. Nós vivemos, eu e Claudinha, foi um momento mágico, foi mágico, na Bienal do Livro. A gente participou da Bienal A Janela, junto com a Catavento, num espaço chamado Boulevard Literário. E a gente estava lá, né? É uma correria, eu fazia 500 coisas, né? A Claudinha, eu passava feito um bólido assim na frente dela. De vez em quando a gente conseguia. Nesse momento, chega um diretor de escola, com Secretaria de Educação, com um cartão para comprar os livros para a biblioteca. Ele tinha que gastar aquele dia
Enlouqueci a Claudinha, mas bom. E aí ele chegou com aquele cartão e precisava comprar, era R$1.500, né? O primeiro foi R$1.500. Aí ele chegou com aquilo e precisava de ajuda. E não sabia que editora, que livro era o quê. Eu perguntei, qual o seu tema? O que você quer trabalhar na escola? Qual é a faixa etária? Me fala um pouco, deixa eu te ouvir um pouco. E essa frase eu vou falar de novo. Deixa eu te ouvir um pouco. Deixa eu te ouvir um pouco. Ouvir. Montamos um primeiro kit para ele de R$1.500. Ele não tinha como levar de volta para a escola, porque o ônibus já tinha ido, ele não olhou a quantidade de livros. Eu falei, Claudinha, a gente entrega depois com a Transpo, né, Claudinha? Entrega? Claudinha respondeu, entrega. Fizemos tem a Catavento e tem a Transpo, né, gente? Tem a Catavento e a Transpo. Para dizer a vocês que no final do dia a gente tinha vendido, cada cartão era R$1.500 para cada escola. No final do dia foi 250 mil? Eu acho que foi 250 mil. Porque um falou para o outro, que falou para o outro, olha, naquele stand virou uma... tem uma moça que se você falar, ela te escuta e monta a biblioteca. E tem uma moça que acha todos... E eu vendi livro que não tinha no stand. Porque eu lembrava que tinha a ver com a história do que a menina faz. Eu vendi para o Degasse, que é do presídio, Shakespeare, para eles montarem peças e discutirem o cerne da questão do que é o crime. A adaptação, o livro original, para explicar o que é adaptar, o que cada um... Eles podem adaptar Shakespeare para um tweet, os presos. O que você pode fazer? Então, pode ter adaptado, ilustrado, pode ter quadrinho, pode ter Crime e Castigo em quadrinho vendido também por Degasse. Então, assim, a gente ouvir já muda tanto e a gente atender bem quem? O cliente, o ser humano que tinha um cartão de R$1.500. Mas o que eu queria completar, o que eu queria completar só nesse raciocínio é que isso que a Renata falou e trouxe dessa relação da escola, né? O livro infantil vendido na livraria, ele sempre foi intermediado pela escola, ou sempre ou na maior parte das vezes, porque é isso. Os pais vêm com a lista do que o filho precisa ler, vão fazer a busca pela internet, vão buscar se está mais barato, vão chegar com aquela lista de livros. Eu acho que as livrarias que se preocupam com o setor infantil e tentam inverter essa chave, que é isso que você falou que é brilhante, que é aí você se torna a referência até para a escola, porque a capacidade da livraria... São escolas ricas, tipo São Paulo, não sei lá, eles escolhem os livros velho coroco, que já tem livro, tem prazo de validade. Porque aí eu acho que... São a ilustração. Verdade. A gente tem que entrar na escola e falar, olha aqui, vocês vão mudar esses projetos. Pelo amor de Deus. Vamos mudar esse país, é assim que muda. E porque aí eu acho que a livraria tem uma característica que é... esperando aquela listinha deprimente. Sim, mas aí tem que... Tipo, o pai comprou ali, não comprou na Amazon. Claro, mas eu acho que tem uma outra questão que é capaz das livrarias ajudarem a furar essa bolha, que é a respeito da bibliodiversidade. Aí entram os distribuidores, você tem as feiras, o professor que vai às feiras ou a comunidade escolar que frequenta essas feiras que não são essas bolhas, né, podem ter uma abertura de outras editoras de livros infantis e trazer para as suas livrarias uma bibliodiversidade que às vezes o professor não tem acesso, porque ele fica lá recebendo aquela visita daqueles representantes específicos daquelas editoras. Não é só a questão das visitas, a questão é que o professor está tão sobrecarregado, é repetição, que ele escolhe o mesmo livro 20 anos. 20 anos, exatamente. Então, assim, o mundo já é outro. E no caso da literatura infantil, a gente tem uma questão, principalmente para os mais novos, que é o contexto sócio-histórico. Algumas questões não passarão, não devem passar, porque você tem um leitor que ainda não tem um repertório para contextualizar determinadas problemáticas. Então, ele tem um vencimento muitas vezes mais rápido
Se você pegar, se você ler tem muito mais clássico na literatura adulta do que na literatura infantil por conta dessas questões. E essa questão super faz parte. E essa questão do ecossistema, né? Eu acho bonita essas falas, né? Muito vamos buscar caminhos, né? E não ficar batendo em cima, resmungando sobre os problemas. Eu acho que é muito interessante ouvir, porque no Clube Quindim a gente sempre escuta das editoras que uma vez que o livro é selecionado pelo clube, ele vai vender mais depois. Porque é exatamente isso. Então a gente tem aí um ecossistema. Vira uma chancela, né, de alguma forma. Vira uma chancela, você tem uma divulgação, exatamente, é uma chancela, é uma divulgação porque a gente tem muitos educadores na nossa rede de associados, né? Os educadores, eles estão buscando novas obras para as suas turmas, então vira um ciclo virtuoso, né? E vai impactar nas livrarias, vai impactar nas editoras e ajuda a fazer com que essas outras obras, que não são as mesmas dos 20 anos atrás, circulem mais. Então, é um trabalho muito de guerrilha de um ecossistema muito mais complexo do que simplesmente como você estava colocando, né? Mas essa palavra é fundamental. Eu sempre falo ecossistema também. Porque, assim, a gente precisa... Não, viva o ecossistema. Porque a gente precisa ter alguém grande conseguindo imprimir uma grande tiragem para ter uma gráfica que consiga imprimir uma eventual compra nossa de prefeitura. Ou para que a empresa de papel pare de fazer o monopólio que está fazendo agora e venda a celulose toda para fora do Brasil, e aí a cada 3 meses o papel aumente 20% E nos também últimos 2 para a livraria anos. ter o best-seller de uma editora grande que traz gente para a livraria, que faz todo mundo ler o mesmo e fica aquele frisson, tá todo mundo lendo, eu preciso também ler esse livro. Isso é importante Faz também, parte para a gente dentro- poder ter a editora pequena e cuidar de fazer um projeto especial. Então, assim, todo mundo é importante. E tem que ter Isso essa bem escala. regulado, com uma lei tranquila, sem muita pirotecnia, para ser fácil de ser cumprida, a gente vai longe, a gente saindo da nossa zona de conforto. Eu acho assim, tudo bem, tem gente que diz que eu faço o jogo do contente, mas é que eu reclamei muito tempo e eu não quero mais reclamar. Acho que chega numa hora da vida que a gente tem que parar de reclamar e tem que trabalhar, lutar, mas, sabe, olhando pro lado positivo, para tudo que tem de bom, para tudo que a gente pode fazer e não para todos os problemas que a gente tem. E eu acho que tem uma coisa importante também quando a gente fala de desconto, do preço do papel e do livro, e é uma coisa de um contexto econômico e social que a gente vive, né? O editor precisa vender para a Amazon precisa vender para o leitor que vai vender mais, precisa comprar o livro mais barato ou achou esse livro mais barato. A livraria, ali dentro das suas limitações, vai fazer ou as suas promoções ou algo que possa atrair a sua comunidade. Mas tem uma crítica que a gente, nessa questão da legislação, que precisa tomar cuidado, inclusive para o mercado, quando a gente fica falando para os iguais, né, e fica falando para os comuns, é super importante esses espaços para debater o mercado, mas que eles atraiam os leitores. Por quê? Como é que você critica pelo consumo, né, de livro? Como é que você critica que aquele pai comprou aquele livro infantil a R$20 na Amazon, mas na livraria o preço dele é R$49,90? Agora, eu acho essa que crítica do consumo pelo livro num país de não leitores, de uma economia com o poder de compra que a gente não tem nesses últimos anos, como que você critica isso, né? Eu tive recentemente em alguns shoppings desses grandes nos extremos lestes da cidade de São Paulo, com aqueles espaços enormes dentro dos shoppings dos livros infantis a R$10, né? A R$5, R$10, R$15, que são livros comprados em grande lote por grandes distribuidores ou empresários desse tipo de negócio que vendem esses livros. E eu presenciei num shopping de uma outra cidade, que nem foi no extremo leste, mas de Guarulhos, o espaço abarrotado de pais com as suas crianças ali se debruçando entre os livros, escolhendo entre os livros que estavam ali.
você tem várias críticas quando você é do mercado para fazer isso, né? Por que aquele livro é R$10? Como é que ele chegou lá a 20? Quem são essas pessoas? Etc, etc. Mas não, você só olha e fala, que legal, eles estão num shopping e guardaram os 10 ou 20 reais. Uma das coisas que mais me emociona no mercado eu gosto de ir no dia que a Bienal abre para as crianças, que eu fico ali, tenho vários vídeos de vários anos das crianças descendo no ônibus com seu cartãozinho e invadindo os primeiros estandes que ficam e tentando entender qual que ele pode comprar. É isso. Talvez a gente pensar em consumo consciente seja um pouco utópico diante de tantas questões. Mas tem uma coisa também que a gente tem que colocar. O livro se desvalorizou com essa questão do preço como produto. Porque às vezes você tem pessoas que gastam em festas infantis, vamos ficar em criança. E aí, O dinheiro que se gasta para fazer uma festinha de 1 ano, gente. Um chá revelação. Chá revelação. E gente de todas as classes sociais, cada um no seu tamanho. Tem que fazer livro para vender no chá revelação, gente. Uma oportunidade de negócio. Mas é festa infantil. E o quanto se gasta com celular, com apetrecho de celular, o quanto se gasta com cacareco. Com cacareco. Mas na hora de pagar o livro R$50, mas tá muito caro esse livro, R$70. Como assim? Quanto custa uma ida? Sou o cabeleireiro. E você vem... O cabeleireiro é porque lá na nossa galeria tem 3 cabeleireiros e uma livraria. Aí as pessoas pegam muito livro, coisa ali, café e tal, e vão no cabeleireiro e aparecem às vezes até horrorosos, com cabelo pintado, cheio de negócio lá, ou com o pé e a mão assim, não consegue pegar o cartão. Mas você vê quantas pessoas pagam num pé e mão. Pé e mão é o preço de um livro da... Não, a mão é o preço de um livro da coleção Feminismos Plurais. Entendeu? Aí chega na hora do livro e fala, um absurdo esse preço, aí chega lá e paga na mão toda semana. Então, assim, eu acho que essa política de 90, de botar tudo com centavo, gente, a gente se depreciou. E isso que você está falando faz sentido com a pesquisa, né? Que foi a pesquisa, a consulta pública, né? Sobre a lei do preço fixo, ela foi aberta para a população e as pessoas votaram não, né? Elas não querem esse tipo de legislação. Porque elas querem comprar porque elas não entenderam mais barato que fazer querem mal. comprar mais barato e elas não entenderam essa cadeia sustentável do Mas livro. eu acho né? que a gente tem que, fazer... A gente explica lá, olha, como... Muita gente para fazer o livro, quantas pessoas trabalham. A gente é uma militância até meio chata, mas as pessoas devem olhar para mim e pensar assim, é melhor pagar logo, ficar R$10 essa moça aqui falando no nosso ouvido da cadeia do livro. É melhor, menina, vamos logo pagar mais 10. Todo mundo desistiu lá da livraria e pedir desconto. Não pede mais, já entenderam. Claro, é um microcosmos, eu entendo, mas se a gente conseguir reproduzir e não crescendo disso, eu acho que a gente precificar certo e com a altura do que é nosso produto e do que ele proporciona. Agora, esse ano, as pessoas vão reclamar, eu acho, no Natal, porque os preços subiram um pouco. Mas é que a gente passou muitos anos segurando, e agora abriu a porteira sem nenhum critério. A gente vivencia... No clube dá para fazer um paralelo muito, muito claro, assim, essa questão do desconto, né? Tem gente que está ali e quer desconto, e o pessoal fala, não, mas eles querem desconto. Gente, desconto vai querer que a gente pague para a pessoa ter. Não tem fim, é sem limite. O discurso é muito mais de valorização do nosso projeto do que desconto em si, porque se a pessoa banaliza, ela precisa entender o valor daquilo que ela está adquirindo, né? Que ela está comprando. E quando a gente trabalha muito mais nesse sentido, ali na ponta, na guerrilha, né? No olho a olho com você. Não tem olho ali no nosso caso, porque é digital, mas tem conversa, né? É o que funciona, é o que faz a diferença. É você ter um tempo, você dedicar um tempo para explicar o projeto, e por isso que é tão trabalhoso. Por isso que é tão trabalhoso. Porque não é, então 20%, 30%. Não, é explicar o projeto, é dizer a que viemos, é mostrar estofo, mostrar que a gente sabe o que a gente está fazendo. E eu acho que tem espaço para tudo, né? Tem acolher, ouvir. Acolher, ouvir. E assim, a lei do preço fixo, ela vai regular uma parte dos livros publicados, que são os novos. Não sei se Lisandra quer explicar se vale a pena ou não, mas isso ajuda. Então, assim, aquele livro, aquela grande quantidade de livros que o editor não conseguiu vender e a livraria também não, ele vai em algum momento estar lá na banca dos R$10 e tá tudo bem. Ele vai ali
ali daqui 2, 3 anos estar naquela Bienal a R$15 e tá tudo bem. Acho que são várias etapas. Se a gente colocar uma solução para tudo, aí a gente começa a ficar criticando as coisas e não pontuando. Você falou uma coisa super importante. Uma solução para tudo. Não tem. Não existe mais. A gente tem que olhar cada situação, cada ponto e cada grupo de editoras e livrarias que trabalham naqueles segmentos específicos também tem que ir trabalhando e vendo, né? E todo mundo do infantil junto. Quais são os problemas aqui? Vamos... pouco a pouco, para conseguir chegar. Porque a gente tenta tirar também um tiro de canhão, pá, resolve tudo. Não tem. Essa que é a questão. É isso. Exatamente. É um mundo super complexo. E entender também, eu fui muito tempo da Libre. Aí depois eu fui para o SNEL, fui para a diretoria do SNEL. E de repente eu entendi que eram outras questões. Era outro universo. Era outro cálculo. Eu falei outro dia na Libre, até brigamos, eu não me lembro nem quem era. Mas eu briguei porque eu falei, é diferente. São outros pontos. É difícil explicar sem ter vivido. E mas a também conta não é outra. Mas e é o que eu falei lá no tem que parar de CBL. fazer preço achando que é a Companhia das Letras. Que é a editora Sextante, eles têm seu lugar, sua importância, são fundamentais para o mercado e eles fazem um preço com outro patamar. A pequena não tem como querer atingir a mesma quantidade de gente e fazer o mesmo preço. Não dá. São realidades Nosso modelo de totalmente negócio diferentes. é outro. As pessoas não têm... Eu dou aula de modelo de negócio na Casa Educação, para justamente mostrar como são... Antigamente, hoje em dia tem um Lego que as pessoas compram uma caixa e elas montam só uma coisa. No nosso tempo, o Lego, você pega cada pedacinho, cada pecinha daquilo, você vai montar o seu. Eu quero investir mais em distribuição, eu quero fazer tiragem maior, eu quero fazer tiragem menor, eu vou trabalhar com digital, eu vou trabalhar com POD. Hoje o mercado oferece uma quantidade muito ampla de Você tem que pensar, estudar cada um e ver qual é melhor para você e entender que do outro é diferente. E isso faz parte. E essa é uma riqueza. Exatamente. E não um problema. E que a gente nunca teve, né? Então, assim, você vai lá, eu vou lá na mesa falar com o pessoal que está trabalhando com grandes tiragens, com grandes editoras, e falo, amigo, você não pode condenar as feiras de bairro, onde a gente tem pela primeira vez a chance de falar como editora pequena diretamente com um morador do Grajaú, da Vila Nova Cachoeirinha, de um bairro que não tem nenhuma livraria e que tem gente que nunca pisou na Paulista, dentro da cidade de São Paulo. Foi na Vila Buarque, nas Novas do Brasil. Por isso que eu digo, é olhar quem? O público. O público. A gente é muito fechado em si, eu acho, o mercado editorial, muitas vezes. Mas acho que é porque só agora que está diversificando mesmo e ampliando mais esses atores. Eu acho que era uma coisa muito concentrada e muito gigantesca e muito mais dependente ainda do governo e tal. Hoje em dia já está tendo outros modelinhos de negócio. Você nem falava sobre isso. Eu falo isso. Antigamente você lançava a editora, o que era ser autor? Era você ser legitimado por toda uma cadeia que era sempre a mesma. Você ser escolhido pela editora, você já está ali, sou autor. Depois tinha que estar na prateleira da livraria. Aí tinha que sair uma resenha no jornal. Não tem nem jornal, né, gente? Daí nem caderno de cultura. Depois você aí ganhava um prêmio. Daí, hoje em dia tem gente que está no Wattpad, tem gente que faz livro, que faz prêmio sem ter editora, tem gente que vende milhares de exemplares pela KDP da Amazon, fazendo seu livro digital e nunca nem, pra que eu vou pôr isso aqui para alguém ler? Aí a pessoa ainda vai ficar criticando o jeito que eu escrevo. Imagina, eu sou lido por 1 milhão de pessoas desse jeito aqui mesmo que eu escrevo. Pra quê? Mas então, assim, é um mundo muito maior. Exatamente. Do e aí eu acho que a gente conseguir parar de reclamar e olhar junto para esse futuro com a experiência que a gente tem, entendendo que o mundo muda todo dia e que a gente tem que estar todo dia olhando e tentando repensar o que a gente faz, como a gente pode fazer diferente, a partir não da nossa perspectiva, mas do cliente, do leitor, do não leitor, da ponta final dessa história. Do Brasil diverso como Exatamente. Né? Também, que não é só a Zona Sul do Rio, nem só a Zona a Vila Buarque, enfim. Então, essa mudança de ângulo, eu acho que enriquece muito. E como diz Carolina Sanches, vamos precisar de todo mundo para fazer essa mudança. Mas é um exercício diário maravilhoso da gente... É refrescante, não é? Fazer diferente, olhar o que... De vez em quando eu me pego falando ou fazendo a mesma coisa. Não, como é que... Deixa eu fazer um exercício. Fazer esse exercício
diariamente é uma profissão de fé. E eu convido a todos aqui a fazerem todo dia esse exercício comigo. Vamos chegar malhado aqui no Flip que vem, todo mundo. Maravilha. Eu acho que com essa fala da Marta não tem mais o que dizer. Muito obrigada, mulheres, mulherada incrível. E é muito bom a gente ter uma mesa só com mulheres.